Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentemos a Deus a nossa vida, a nossa história, a nossa família. Queremos pedir ao Senhor e apresentar perante Ele todos os nossos trabalhos, para que a palavra de Deus vá penetrando em todas as áreas da nossa vida e nós assim possamos verdadeiramente nos ofertar a Deus, verdadeiramente sermos de Deus. Apresentemos nossa vida, principalmente a nossa saúde, para que tenhamos força para sempre servir ao Senhor nos nossos irmãos e irmãs. Clamemos o Espírito Santo em 2 coros. Começa a letra A aqui, a B lá, e assim nós seguimos até a última, que rezamos todo. Peçamos o Espírito Santo, o Mestre interior. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, o Deus excelso do nosso empate, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse-lhes ainda uma parábola. Por acaso um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Porque olhas o cisco do olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira trave de teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal de seu mal tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, é a continuação do Evangelho da semana passada, amar os inimigos, e aqui muda, continuando a mesma exortação, no processo exortativo, mas muda o foco. Primeira coisa, quando a gente pega um texto bíblico, nós temos que ver como ele se estrutura. Então, esse recorte aqui, essa perícope, ela se estrutura em 5 parábolas. Vocês repararem, apesar de falar, Jesus contou uma parábola, mas no fim são 5 trechinhos que se intercambiam e se estão ligados, mas são 5. Então vamos lá, contar quantas parábolas tem. Versículo 39, primeira parábola, guia de cegos. Versículo 40, segunda parábola, correção, o discípulo e o mestre. Terceira parábola, ter a trave no olho e o cisco no olho do irmão. Então a parábola do olho aí.
que vai até o 42. Quarta parábola, não existe árvore e frutos. Quinta parábola, a parábola do tesouro. Então, tesouro, árvore, cisco, correção, aí mestre e discípulo, e a cegueira. Então são 5 pequeninas comparações. Parábola é comparação, né? Parábola no grego é jogar junto, tá? De paralela mesmo, né? Então você jogar junto, quer dizer, é algo que é uma comparação. Mas a gente tem que perguntar, comparando com o quê? E é isso que o nosso trabalho aqui hoje, que nós queremos ver, comparando com o quê? Tá? Escolheram não aí é o discípulo, o caminho certo, no seguimento do único mestre autorizado. Se a gente vê o que há de comum nessas 5 parábolas, é o mestre e o seu discípulo, e seguir o seu discípulo, e seguir o seu mestre, tá? Então, a primeira parábola aí do cego. Então, obviamente, a palavra guiar aí já dá aquela impressão. É um mestre cego guiando um discípulo cego. Para falar a verdade, o discípulo já é cego mesmo, porque o discípulo tem que ser iluminado pelo mestre. Mas se o mestre já é cego, o discípulo vai ficar mais cego ainda, porque além de ser cego, ainda vai ser guiado para coisa ruim. Então, de cego, a situação dele fica pior ainda, tá? Então, esse que é o problema, tá? Então, esse guia de cego, antes era dirigida aos fariseus. Então, a gente vai ver que Lucas coloca num outro contexto. Mas vamos lá. Vamos pegar Mateus 15, versículo 14. Mateus 15, versículo 14. Vamos pegar no 12, só para vocês verem o contexto que Mateus coloca num contexto bem específico essa coisa de guia de cego, tá? Então os discípulos, acercando-se dele, disseram-lhe: sabe que os fariseus, ao ouvirem o que dissestes, ficaram escandalizados? Ele respondeu-lhes: toda planta que não foi plantada por meu Pai será arrancada. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. Então aqui é bem específico para falar de fariseu, tá? Vamos pegar o capítulo 23, que é o capítulo 23 de Mateus, é só fariseu mesmo, tá? E no versículo 16 e depois no 24. Então, um pouquinho para frente aí. Mateus 23, versículo 16. Ai de vós, condutores de cego, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não obriga, mas se jurar pelo outro santuário, seu juramento obriga. Então, o título que Jesus dá aqui, fariseu, é condutores de cegos. Tradução, eles são cegos, conduzindo os cegos. Versículo 24. Um pouco para baixo aí. Condutores de cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Então, mais uma vez, condutores de cegos, especificamente dos fariseus. Vamos pegar Romanos capítulo 2, versículo 19. Romanos capítulo 2, versículo 19.
Aqui é uma outra situação. São Paulo ele está encerrando todo mundo no pecado. Primeiro, no capítulo 1, ele falou do pecado do pagão. No capítulo 2, ele vai falar do pecado aí dos judeus. E depois ele vai falar, todo mundo foi encerrado no pecado para que a graça alcance todas. Mas aí falando do judeu, tá? O judeu não observante, o judeu que não segue a sua fé, ele vai falar assim, vamos pegar no 17, ora se tu que te denominas judeu, te chamas judeus, e descansas na lei, e te glorias em Deus, tu que conheces sua vontade e instruídos pela lei, sabe discernir o que é melhor. E aí vem, estás convencido de ser guia dos cegos, à luz dos que andam nas trevas. Aqui não está falando de fariseu. Aqui ele está falando dos judeus não observantes no geral. O que São Paulo está falando aqui? Tu que te julgas guias de cegos. Isso daqui é uma postura de vida do judeu não observante. Como que ele se colocava? Pensa bem. Como que ele se colocava? Dá para imaginar, já? Tu que se colocas como guias de cegos, como a luz dos que andam nas trevas. Como que eles se colocavam perante as pessoas? Como mestre, mas tem pessoa que é assim, eu sou aquele que vai te iluminar. Vem a mim que eu te dou toda a solução. Como que a gente chama uma pessoa assim? Ele é? Não, mas como a gente chama essa pessoa que se arroga de saber tudo? Oi? O dono da verdade, gente. Então eles se colocavam como dono da verdade, como eu sou a luz e estou aqui para iluminar as tuas trevas. Você é uma besta ignorante e eu tenho todo o conhecimento para te dar. Esse orgulho cega. E é isso que São Paulo vai falar aqui depois. Que esse orgulho cega. 23, ó. Tu que te glorias da lei, desonras a Deus com a transgressão. Ele vai falar desse judeu que se gloria a si mesmo. E aí se acha a luz das outras pessoas. Sim. No caso aqui, vamos voltar lá para Lucas. No caso aqui, o contexto não é de judeu e não é para fariseu que Lucas está falando, tá? Se a gente pega aqui o contexto mais geral da coisa, ele está falando para o geral, tá? Versículo 20 do nosso Lucas aqui. Erguendo então os olhos para os discípulos, dizia: mas ai de vós ricos, eu porém vos digo no 27, sede misericordiosos no 36, disse-lhes ainda uma outra parábola. O contexto aqui não é para fariseu. Para quem que Jesus está falando aqui? Segundo o versículo 20, gente. Porque repare, por que eu estou lendo aqui? Ele erguendo então os olhos para os discípulos dizia, se vocês repararem do versículo 20 até o nosso versículo aqui, o 39, e vai indo, tá? Olha o capítulo 7, versículo 1. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Essa é a moldura do nosso texto.
O versículo 20, erguendo os olhos então para os discípulos, dizia, o versículo 7, o versículo 1 do capítulo 7, quando acabou de transmitir, essa é a nossa moldura. Para quem que Jesus está falando então? Então, ele está falando para a sua comunidade. Aqui, guia de cegos é qualquer um da comunidade que... O que Jesus está querendo dizer para a comunidade então? Então, que dentro da comunidade, um não deve se julgar melhor do que o outro. Tá? Não deve se julgar melhor do que o outro. Essa cegueira tem a ver com relação à fé, né, Padre? Como é que é cego dos olhos? É cego? Sim, orgulho. É a melhor palavra. Aí não tem como. Lembra que em grego, orgulho é o perafanem. Uper é acima. Fanem é aparecer. A palavra orgulho é perfeita nisso. Orgulhoso é aquele que quer estar acima dos outros. Prepotente, jactancioso, aí que não falta é sinônimo. Tá? Qual a mensagem? A Bíblia do Peregrino vai trazer isso, né? Qual que é a mensagem? Lucas quer mostrar que o farisaísmo não é só no tempo de Jesus. Que o farisaísmo continuou na comunidade cristã. São cegos que não veem com os olhos de Jesus. Olha que palavra bonita essa. Porque ele está falando para o povo. Então, mas nas outras passagens de Mateus não. Ali é direto para os fariseus. Aqui está falando para os discípulos, para a comunidade. Vamos pegar Isaías 3,12. Aqui é um exemplo de condutor de cego, né? Apesar de não falar em cegueira aqui, mas dá bem para perceber. Quanto ao meu povo, os seus opressores o saqueiam, exatores governam sobre ele. Ó meu povo, os teus condutores te desencaminham, baralham as veredas em que deves andar. É aquela coisa de misturar caminho, porque caminho, a gente lembra sempre, é andar na justiça de Deus. Tá? E aqui, embaralhar caminho quer dizer o quê? Quer dizer que você está desviando a pessoa do caminho de Deus. Esse é o guia de cego. Esse é o guia de cego. Quem que enxerga então? Quem que enxerga então? Pessoa humilde. Permite a ação de Deus sobre ela. Mas aquele que enxerga é aquele o quê? Poderíamos dizer que é o pobre. Se a gente pega lá Lucas 18, 35. Lucas 18, 35. Cego de Jericó, está nos outros evangelhos também. Aqui Lucas vai colocar Zaqueu, porque Zaqueu está em Jericó. Lucas vai colocar a parábola das minas, para depois a entrada em Jerusalém. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando sentado à beira do caminho. Quem é esse cego? Somos nós. Somos nós.
tá? Se é Bartimeu, é o filho do pecado, ou é o filho da honra em grego, mas enfim, aí brincando com a palavra em grego, obviamente. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou quem era. Informaram então, o Nazoreu passava, e ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, quem é o cego? Somos nós. Nós somos cegos. E como que a gente deixa de ser cego? Quando a gente sai da beira do caminho. O que é sair da beira do caminho? Sair da beira do caminho é sair da margem do caminho da justiça de Deus e vir para o meio. E reconhecer: Senhor, filho de Davi, tradução, tu és o Messias, tem compaixão de mim. Esse consegue ver. Aonde está Jericó? Jericó está na base para começar a subir em Jerusalém, que é capítulo 19, olha aí do outro lado, versículo 28. Como que a gente enxerga? Quando a gente contempla o Cristo morto e ressuscitado. Aí a gente começa a enxergar. Tá? Então, voltando lá para o nosso texto, o que é ser guia de cego? É aquele que aposta em si mesmo. É aquele que se acha o dono da verdade. É aquele que, como fariseu, hipócrita, ele finge saber para simplesmente levar a pessoa. Quem não é guia de cego? Aquele que se deixa iluminar pela luz de Cristo, morto e ressuscitado. Aquele que segue Jesus pelo caminho. Aquele que carrega a cruz atrás de Jesus. Quem carrega a cruz atrás de Jesus, ele deixa Jesus guiar o seu que está atrás, através dele. Deu para entender? Deu para entender ou não? Se você guia o outro por si, você é guia de cego, porque você não passa num cego. Se você segue Jesus Cristo morto e ressuscitado, você aí sim vai fazer outros seguir a luz. Porque a luz não vem de você, vem dele. O coração sábio do rapaz que foi da congregação falou que tinha um homem que vivia bebendo direto. Um dia ele vinha bêbado desse homem e estava indo para o bar e encontrou esse rapaz. E ele falou para o rapaz assim, para esse missionário, você é um exemplo para mim. E agora eu não vou mais beber a partir de hoje. Que eu acho que acompanhou a história do rapaz, né? E aí vem o outro colega chamando, vamos para o bar beber. Ele falou, não, a partir de hoje eu não vou beber mais. Graças a Deus. Graças a Deus tem muitos bons exemplos. Não Né? é, e é um exemplo, né? Esse Sim. rapaz foi exemplo na vida do Foi outro. luz. Foi luz. É. Foi desse cara que falou Mas de é. beber. Mas é. Tá? Vamos voltar lá no nosso Lucas 6, lá. Versículo 40. Só para ver, ó, é como o guia de cego, ele é a relação discípulo e mestre. O discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Tá? Segunda, a correção então, discípulo e mestre. Lucas vai dirigir aos falsos guias que querem ser acima do mestre. Quem é o mestre aqui? Jesus. O mestre aqui é Jesus. E mais ninguém. Tá? E mais ninguém. Então, um discípulo não é maior do que um mestre. Ele só é discípulo porque ele segue o mestre. Tá? Quando a gente não segue, a gente não é nada, né, pai? Com certeza não. Com certeza não. Tá? Então, todo discípulo bem informado será como mestre. E vamos pegar lá João capítulo 13.
contexto do lava-pés, tá? Vamos por parte, não vamos ler tudo, senão não vai dar. Disse-lhe Pedro, jamais me lavarás os pés. Todo mundo conhece a história, todo mundo aqui vai na quinta-feira santa, aquela coisa toda. Jesus respondeu-lhe, se eu não lavar, não terás parte comigo. Por que Jesus fala isso? Se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Por que Jesus fala isso para Pedro? Se eu não compreendo a ação servidora de Jesus, eu nunca vou ser servo também. Eu sempre vou ter uma compreensão de rei, e não é esse o caso. Tá? 12. Depois que lavou os pés, você tomou um manto, voltou à mesa, ele disse, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Jesus nunca disse eu não sou mestre, ele fala eu sou mestre. Eu sou mestre. Tá? Se eu sou mestre, vós sois os meus discípulos. E aí vem, vós me chamais mestre, bem, que pois eu sou. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor, vos laveis os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. O que é isso? Você é discípulo verdadeiro quando você segue o mestre. Lá vamos voltar no nosso Lucas lá. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Como é ser como o nosso mestre? Colocar a serviço dos outros, mas a coisa vai numa radicalidade maior ainda, tá? O segmento do nosso, porque onde o mestre ia como pastor, né? Por isso a figura do bom pastor. Ele ia à frente e as ovelhas iam atrás, tá? Vamos pegar Mateus 16, 24. Mateus 16, versículo 24. É o serviço do escravo para quando se acolhia o hóspede. Por quê? Porque a região de Jesus é muito poeirenta, e é até hoje, né? É deserto, né? Então eles não tinham sapato, se usava sandália, e não é nem como as nossas sandálias fechadas. Era a tira cruzada em cima do pé. Então o pé ficava totalmente exposto. Então lavar os pés é verdadeiramente acolher na tua casa. E é serviço de escravo. Por isso que Jesus tira o manto para fazer isso. Tá? Não, banho, gente, é agora. Banho é agora, banho não tem na história. Banho era coisa, na regra de São Bento fala que banho é para doente. Tá? E no momento que a pessoa ficou boa, não deveria mais tomar banho. Mas não é porque não tem chuveiro, né, gente? Tem que pegar tina. Tinas enormes para dar banho em pessoas. Isso daí não tem, isso é coisa para rico. É para pobre. Pobre não podia tomar banho. Sabe? Vamos lá. Versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim. Quando ele fala isso, é a mesma coisa. Você quer ser meu discípulo? Se você é meu discípulo, você tem que vir depois de mim. Para vir depois de mim, aparneiozinho, quer dizer, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, voltando lá ao nosso Lucas, um discípulo não é maior do que o mestre.
Todo discípulo bem formado é como mestre. Qual é o discípulo bem formado de Jesus? É aquele que carrega a cruz. Esse é o discípulo bem formado. Aquele que carrega a cruz. Oi? Então, reclamando a gente vai estar arrastando, né? A gente devia arrastar, né? Aquele que carrega a cruz, lembro da semana passada. Misericórdia. Sim, sim. Amai uns seus outros como eu também. É. Mas para amar tem que carregar a cruz. Aponta para a cruz. Sim, com certeza. Vamos lá. Agora, então, guia de cego é aquele que se acha mestre dos outros pela própria força. Jesus, numa passagem, vai falar: não chamei ninguém de mestre. Um só é vosso mestre, que é Cristo. Mas então por que a gente chama de mestre? Porque a gente é mestre nele. Não chamei ninguém de pai, só há um pai, o pai que está no céu. Por que a gente chama alguém de pai? Porque nós somos pai nele. Aquele que se acha pai pela própria força, esse está perdido. A fecundidade de ser pai não vem da pessoa, vem de... Por exemplo, podia ser estéril. O que não fala de gente estéril é na Bíblia, né? Para mostrar o quê? A graça da paternidade é de Deus. A graça de ser mestre é quando eu me configuro no seguimento de Jesus. Quando eu nego a mim mesmo. O que é negar a si mesmo? Eu deixo Jesus viver em mim. Deu para entender? Aí eu estou carregando a cruz atrás dele. Aí eu sou mestre porque eu estou configurado a Jesus. Mas não porque eu me chamo de mestre. Porque eu estou no segmento do mestre. Pensa assim. Jesus está na sua frente carregando a cruz. Você está atrás dele. Certo? Aquele que te segue está vendo quem? Você. Você. E através de você ele deveria ver Jesus. Ficou claro? Esse é mestre. O discípulo não é maior do que o mestre. Ele reconhece aquele que está na frente. Sim. E aí eu vejo na pessoa o próprio Jesus. Tá? Olha, cego, na realidade, uma ponta para o pecado também. Cego. Sim, é a nossa própria condição. Nós não temos luz em nós mesmos. Tá? Aí a gente põe toda a teologia de João 9, né? O cego, nós somos cego de nascença. Por que a insistência na cura de cego de nascença? Porque pelo pecado todos nós somos cegos de nascença. Nós não conseguimos ver a luz por causa do pecado. Quem nos ilumina é Cristo. É a pior cegueira. Tá? Não, a pior cegueira é não aceitar que é cego. Tá? Essa é a pior cegueira. Certo? Vamos lá. Isso a gente podia ir em João 9 vai falar isso, vós sois cegos, e aquela coisa toda. Tá? Versículo 41. Repara de novo. É uma relação de mestre e discípulo. 41 do Lucas 6, né? De Lucas 6. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu olho, o próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita. Ai, que bom, né? Falando de cegueira. Tira primeiro a trave de teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do teu olho. Tá? A trave. Então aí revela, como no comentário Loyola, revela o absurdo de querer tornar-se juízo do irmão. Quem julga se auto-justifica. E aí a passagem clássica
vamos pegar Lucas 18, versículo 9, que é a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9. Bom, pega o versículo 11, todo mundo conhece a história. O fariseu de pé. O que é estar de pé? Ele está na posição de se autossustentar. Orava interiormente desse modo: ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens. Que pessoa pode fazer esta oração? Oi? Então, só quem é um cego. Ninguém em sã consciência pode fazer uma oração dessa. Senhor, eu te dou graças, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros e pior ainda, e nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, mostra a conta para Deus. Pago o dízimo de todos os meus rendimentos, por isso me reconhece. Tá vendo como eu sou bonzinho? Tá? E reconhece, ó, eu uso o hábito, tá vendo? Sou bonitinho, tá? Então, apresento a conta. O senhor tem que me pagar. Tá? O publicano mantém-se à distância, não usava sequer levantar os olhos, há diferença de posição de corpo para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, sou pecador. Ele voltou justificado, vai dizer Jesus. Por quê? Porque ele reconhece que ele é cego, que ele é pobre, que ele é nu, que ele é limitado, Que é necessitado. necessitado. Tá? Já começa, Aí sim. já começa com postura de pé. Oi? Já começa com postura de pé. Tem. É se achar mesmo. É se achar mesmo. Sou melhor que os demais. Oi? Sou melhor que Sim. os demais. Sim. Isso quer dizer que a gente não pode corrigir ninguém? Uma pessoa pode pegar este evangelho e falar para você isso. Você lembra lá da passagem? Você não poderia me condenar, porque quem é você para me condenar? Você é tão pecador quanto eu? Quando a gente pode realmente... A solução está no próprio capítulo. O que o capítulo nos diz aí? Oi? Então, tira a primeira trave do teu olho. O que é tirar a trave do olho? Oi? Então, qual a palavra técnica para a gente falar isso aí? Oi? Autoconhecimento. Vamos lembrar lá do publicano? Senhor, de olhos baixos, batendo no peito. O que é bater no peito? Esse coração não presta. E ele fala o quê? Tem de piedade de mim, porque eu sou pecador. Esse pode ajudar o outro a tirar o cisco do olho. Esse pode ajudar. Por quê? Porque esse daí, ele verdadeiramente, ele
se autoconhece. Ele se autoconhece. E quando a pessoa se autoconhece, o que ela faz? Vamos lembrar lá do cego de Jericó e do publicano. O que acontece com ela quando ela se reconhece pecadora? Quando a gente fala aqui a trave, viu, gente? Só uma coisa de curiosidade. Karphos no grego é um talo, um ramo seco, uma palha, um palício vestido de cereais. Não é uma trave de futebol no meio da cara, viu, gente? Tá bom? Porque senão a pessoa pode pensar que é uma trave que está aqui no... Tá? Tem um comentário que eu li aqui que vai uma viga, né? Então pode ser, não, aí é viga mesmo, é viga. O argueiro que é o cisco, pode ser uma palhinha. Aí um comentário vai falar o seguinte: pode ser que Jesus nessa hora está lembrando de quando ele era carpinteiro. Porque o carpinteiro ele lida tanto com o pau, com a madeira, como com o cisco da madeira. Então ele lida com as duas realidades. Então pode ser que de Jesus veio o pensamento da profissão dele, né? A profissão dele de carpinteiro. Mas então é trave mesmo, é pau mesmo, né? Eu que errei aqui ao ver a palavra. Tá? Fecha outra aí. Se apagar a luz, a gente vai indo aqui na vida. Oi? É algo que não me deixa, como cristão, viver. Sim. É uma coisa que me impede. Então, quando eu tiro a trave, é quando eu deixo Jesus me fazer ver. Lembra daquela cura de cego, que Jesus cospe no chão, passa a lama nos olhos e faz aquele homem enxergar novamente? O que é aquilo lá? Volta a barro que te criou. Porque o cuspe de Jesus é o cuspe do próprio Criador, né? Jesus é Deus, né? Volta a reconhecer que tu és barro. Quando você reconhece que você é criatura, aí Deus te permite ver. Porque aí você começa a enxergar quem você é. Oi? Primeiro ele gosta, né? É. Não, ele gosta no chão. Tem um que gosta direto, mas tem um que gosta no chão, faz barro e manda lavar. Então esse é o que? Eu estou te recriando. Por isso tem tanto cego no Evangelho. É por causa disso aqui. Tá? Por causa disso aqui. Vamos lá. Tira primeiro a trave do teu olho, e não poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Quanto mais eu reconheço o pecado em mim, mais eu posso ajudar o outro a sair da vida de pecado dele. Tá? Sim. Por quê? Quando eu condeno o outro, por isso o final do Evangelho semana passada: não condeneis para não serem condenados. Quando eu condeno muito os outros, é porque eu quero realmente esquecer do meu pecado. Tá? Versículo 43 do nosso Lucas lá. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figo de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Tá? O que é a imagem dessa árvore aqui? Árvore boa que dá fruto bom, árvore ruim que dá fruto ruim. O que ele está falando? O próprio título aqui revela quem é a pessoa. Revela
quem é a pessoa. Então, aqui está falando do verdadeiro discípulo. Qual que é o verdadeiro discípulo de Jesus? Aquele que dá os bons frutos. Então, como ser um discípulo que dá bom fruto? Pegando de cima, é aquele que é como um mestre, é aquele que se configura um mestre. Vamos pegar lá João 15. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele o corta, e todo que produz, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu permaneço. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo. E não, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Para dar fruto, eu tenho que ser árvore boa. Guarda o verbo ser. Se eu não sou discípulo, eu não produzo fruto. Se eu finjo ser discípulo, eu vou produzir fruto mau. Deu para entender, gente? Ou eu me configuro a Cristo, ou eu não vou dar fruto. Vamos pegar Tiago 3,12, que é nessa linha aí. Tiago 3,12. Porventura, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira produzir figos? Assim, a fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ainda bem que está gravando tudo isso. Como a gente deve trabalhar? Eu tenho que ser discípulo de Jesus. Se eu estou discípulo de Jesus, se eu finjo ser discípulo de Jesus, se eu faço qualquer coisa, mas não sou, eu nunca vou produzir fruto. Ficou claro, já? Ficou claro? Eu tenho que ser. Se eu não sou, não vai sair. Então, aqui, a árvore, por isso que a árvore ruim não pode dar fruto bom. Se eu sou ruim, só vai sair porcaria. Tá? A árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, como que eu sei que eu sou discípulo de Jesus? É pelos frutos que vão reconhecer que eu sou discípulo de Jesus. E qual é o fruto? Vamos lembrar lá de João 13 que nós somos? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim reconhecerão que sois meus discípulos. É pelo fruto do amor verdadeiro que nós provamos que nós somos discípulos de Jesus. E o hipócrita, gente? O hipócrita, já explicamos isso aqui uma vez, ele não é o mentiroso. Mentiroso é o pseudos, tá? O hipócrita é o artista. Ele finge, mas como sendo verdade. Deu para entender? Por isso que é tão ruim.
Porque ele fingindo sendo verdade, ele começa a acreditar que o fingimento dele é verdadeiro. Aí que a coisa é ruim. Deu para entender? Porque isso cega de uma tal maneira que a pessoa não consegue ser quebrada nisso. Esse é o problema de ser hipócrita. Por isso, lá está em Apocalipse 3, sejam quentes ou sejam frios. É preferível ser um mentiroso bem do vagabundo mesmo, porque aí a mentira é jogada na cara dele e aí ele acorda. Mas o hipócrita não. O hipócrita finge amor, ele finge fruto. Mas sabe aquelas laranjas que você vai quente para comer, a hora que você abre está seca por dentro? Fora ela é linda, mas a hora que você vai abrir está seca. Esse é o fruto do hipócrita. Ele dá fruto de aparência de amor, mas por dentro está seco. Tá? Vamos pegar lá Mateus 6. Não se reconhece, né? Sim. Nós vamos ver isso na semana que vem, porque pegar o Evangelho da quarta-feira de cinza, aí a gente pega para ver. Tá? Vamos pegar só um aqui. Tá? Mateus 6:1. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para ser vistos por ele. Do contrário, não recebereis a recompensa junto ao vosso Pai que está no céu. Então, quando der esmola, não te ponha a trombetear em público. Por quê? Dando a trombeta, eu faço da esmola, que é um ato bom, eu esvazio aquele ato bom do amor. E aí se torna instrumentalização do pobre. Porque a esmola não é só dar dinheiro para o pobre, tem que ir amor junto. Se não vai amor junto, não reconheceu no pobre Jesus, conforme Mateus 25. Deu para entender? Tá? Essa é a árvore ruim. E a árvore boa é aquele discípulo totalmente configurado ao mestre, que produz frutos bons. Tá? O 45, a última parábola. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração está cheio. Essa boca fala do que o coração está cheio é a primeira leitura que vai pegar do Eclesiástico no domingo. O homem falador. Tá? A palavra-chave aqui, tesouro. Tá? O que é o tesouro? Então designa aqui, pode ser o depósito, a adega, a dispensa. No homem aqui a intimidade do próprio coração. O que conta é a efetuação da sua palavra que posta no coração. Contudo, vende tudo que... contudo, constitui o depósito interior, o fundamento de uma vida sólida. Porque o que é a dispensa numa casa? O que é a adega numa casa? É aquilo que sustenta a casa. Então o tesouro, mais do que a gente pensa tesouro, a gente já pensa num baú abrindo cheio de joia dentro. Também pode ser. Mas o mais importante é o sustento. Guarda essa palavra. É o sustento. Tá? Então é lugar no qual se coisas boas, preciosas são colecionadas. Porta-joia também, cofre, tesouro, depósito, armazém, que é onde se guarda. Então Mateus 6:21. Vamos pegar lá, eu vou falando as palavras já agora, vocês vão indo lá. Mateus 6:21.
Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é isso daí? O que você valoriza, é ali que vai estar teu coração. O teu maior tesouro o que é? O teu próprio coração. E nesse tesouro deveria estar o quê? O que é o coração, que a gente falou tantas vezes aqui? É o centro da nossa decisão. Então, as coisas mais importantes que nós temos na vida são as decisões que nós tomamos. As decisões que nós tomamos. Olha, ele fala, não é só as grandes decisões na vida. É a decisão que a gente toma de fazer o certo e errado o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos impelidos a tomar decisões. Tá? Aqui no título trabalhar a escolha fundamental. Sim. 13:44, Mateus 13:44. Um pouco para frente aí. É bom ir na reta aí porque fica mais fácil, né? Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que tem para comprar o seu tesouro, para comprar aquele campo. O que é o tesouro? O tesouro, o reino de Deus é algo extremamente valioso. E esse homem, ele toma a decisão de vender tudo para ter o reino de Deus. Quando Jesus fala, o reino de Deus está no meio de vós, pode ser en rumin no grego, no meio de vós, ou no meio de vós. Ou no meio de vós entre nós, ou no centro do nosso coração. Porque é aqui dentro do nosso coração que começa a atuação do reino de Deus na nossa vida. Tá? Mateus 19:21. Outra passagem. O que eu estou fazendo aqui? As várias dimensões do que é tesouro no Novo Testamento. É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Mateus 19:21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, falando para o homem rico, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, terás um tesouro do céu. Depois vem e segue. Quem tem essa liberalidade, o tesouro dele não é aqui. O tesouro é no céu. Quem aprende a ter tesouro no coração, ter o reino de Deus no coração, conforme a passagem que eu falei, este vai ter um tesouro no céu. Quem se prende às coisas, vai perder o tesouro do céu. É aquele milagre de Santo Antônio. Vocês conhecem, tem uma história de Santo Antônio, que ele fazendo exéquia de um homem rico, ele pegou o texto, que nós falamos acima, vai procurar o coração dele que está no tesouro dele. For abrir, o coração estava lá dentro. Tá? Estava lá dentro. Porque é o apego que a pessoa tem. Tá? Aí continuando, tendo porém o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Ele não quis o tesouro do céu. Não quis o tesouro do céu. O que a gente vai fazer, né? Marcos 10:20. Marcos 10:20 é a mesma passagem, não precisa ir lá não. Que é, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu também. Lucas 12:20. Aqui é interessante, Lucas 12:20, porque aqui não fala de tesouro, mas transforma, vai no verbo, que é entesourar, que a gente nunca usa esse verbo, né? Mas aqui usa o verbo, tá? Mas aquele homem que sonha em fazer cílios porque a colheita aumentou, mas Deus lhe disse, louco,
esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O versículo, oi? Mas aqui é no verbo, é que aí a tradução vai para o substantivo. 22, versículo. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo: por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo que vosso corpo, o que haveis de beber. Versículo 33, tudo no mesmo capítulo. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outras bolsas que não desgastam, tesouros inextinguíveis no céu. Aqui acrescenta um adjetivo. O tesouro do céu, ele nunca vai se extinguir. Qual a tradução que está aí? Não perde seu valor. Tá? Ele nunca vai, mas inextinguível é mais pesado ainda, né? Ele nunca vai acabar. O tesouro do céu é eterno. É o teu maior bem. Poderia dizer que aquele Tá? não passa. Exato. E a palavra de Deus não passará, né? 2 Coríntios 4, versículo 6. 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus à face de Cristo. Temos, porém, essa glória de Deus à face de Cristo. Temos, porém, este tesouro, essa glória de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, e aí continua. Tá? Esse tesouro, o que é o tesouro em vaso de barro? A glória de Deus em nós. Vamos pegar lá o reino de Deus? O reino de Deus no meio de vós. O reino de Deus em nós. Só que está em vaso de barro. O vaso de barro é o quê? O vaso de barro é a nossa carne. Deus colocou o tesouro dele, mas administrado por pessoa com fragilidade humana. Tá? Esses somos nós. Se eu vou colocando esse meu tesouro, coisas boas, eu vou alimentando com a palavra de Deus, esse meu coração vai se tornando residência do reino de Deus. Quando eu vou abri-lo, que eu espero que esse grupo de estudo ajude todos nós a fazer isso, quando eu vou abri-lo, eu consigo tirar coisas boas de dentro. Não só o ensinamento, mas também as próprias ações, que são os frutos do versículo anterior. Ficou claro? Tá? Oi? É. A nossa carne. Tá? Dentro do pó, né? Do pó viemos. Oi? Do pó viemos. Sim, mas a pessoa, quando ela se estriba em si mesma, ela acha que esse tesouro é ela. E às vezes o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o barro e achar que o barro é o tesouro. E se você do barro começa a dar para os outros, você está levando as pessoas a comprar gato por lebre, como diz o povo. A comprar como se fosse tesouro de Deus, mas não passa da tua carne. Deu para entender? Tá?
Agora aponta para a criação, né, Padre? Sim. Vamos pegar a última passagem. Tiago 5, versículo 3. E com isso a gente encerra. Cinco, 3. Vamos pegar no 1. Pois bem, agora vós ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão por sobrevir. Vou sobrevir. Vossa riqueza apodreceu, e vossas vestes estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará as vossas carnes. Entesourastes como que um fogo no fim dos tempos. Tá? Quem pega como rico e pulão lá do Evangelho de Lucas, quem coloca o tesouro do coração no ouro, vai enferrujar o coração junto com o ouro. E entesourastes de ferrugem para arder no fogo no fim dos tempos. Deu para entender? Vai para o inferno. Só isso que ele está falando. Tá? Por quê? Porque não se abasteceu do tesouro verdadeiro. Concluindo, o verdadeiro discípulo aí é aquele, pegando as passagens aí, que sabe que a luz é Cristo, portanto ele é verdadeiro discípulo do Mestre, ele quer ser como o Mestre seguindo, carregando a cruz, ele se autoconhece tirando a trave para ir ajudar os outros, ele se reconhece pecador, aí configurado ao Mestre, ele pode produzir fruto, e aí configurado ao Mestre, o seu coração se transforma em reino de Deus. E aí desse tesouro ele pode dar alguma coisa para as pessoas. Porque por ele é barro. Tudo bem? Então vamos pegar o Salmo. Então, não é, até pegando a palavra hipócrita, nós podemos ter um encontro hipócrita com Jesus. A gente finge ser cristão para ter o status de cristão. Só achar que é, mas não ser transformado por ele. Isso é hipocrisia. Para falar a verdade, quando eu falo hipocrisia para cristão, é isso daí. Tá? Então vamos lá. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dai-me o entendimento segundo a tua palavra, chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra, profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão, socorre-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajude-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, não me esqueço dos teus mandamentos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Pedindo ao Senhor que o reino de Deus venha até nós, que o reino de Deus habite em nosso coração, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e dê em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.